Importante. Hoje a gente tem um tema aí exatamente do Natal. Será que esse negócio de Natal aí, será que isso é de Deus? Será que o Natal realmente é o nascimento de Jesus ou será que tem mais coisa aí por trás, tá? Vamos dar uma olhada, a gente vai dar uma estudada nisso aqui. Você que está chegando já, é sempre muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo. Então, aproveite, oportunidade imperdível para a gente ter uma aprendizagem única aqui com vocês nesse dia tão importante aí. Hoje, dia 22, né? A gente sabe que dia 22 era um dia que... uma data que possivelmente aparece lá no... uma data que aparece no filme O Mundo Depois de Nós, né? Será que vai acontecer algo estranho nesse dia? É uma pergunta que a gente precisa fazer neste momento, uma vez que essa data ela aparece ali no filme, né? Vamos ver se isso aí vai se cumprir ou não, tá? Agora, o Natal. Natal é uma festa cristã, é uma festa pagã. A gente, como cristão, deve comemorar o Natal, não deve comemorar o Natal. E aí, como é que a gente entende essa história? Vamos fazer toda essa análise aqui exatamente neste momento, tá? A grande pergunta para a gente começar aqui é: antes de Jesus existir, outra festa era celebrada exatamente nessa época? Essa que é a grande pergunta que a gente precisa fazer. E é claro que essa festa, havia uma festa que era celebrada nessa mesma época. Então, qual tipo de festa era comemorado nessa época entre o dia 24 e 25 de dezembro de cada ano? Na verdade, a festa começava no dia 17 de dezembro e ela ia até o dia 25. Mas que festa é essa, você poderia perguntar? Essa festa, a Dilene já está falando aí que é o solstício de inverno, né? No hemisfério norte, você sabe que aqui a gente está no hemisfério sul, a gente está indo para o verão. Lá no hemisfério norte é o inverno, né? E a gente precisa perceber que havia uma festa, e essa festa era celebrada do dia 17 ao dia 25. Existe algum processo ali de operação psicológica nisso? Existe algum projeto ali espiritual? Existe alguma arapuca? Existe alguma estratégia de engano envolvida por trás do Natal? Com certeza existe e eu vou revelar isso para vocês. A gente está falando exatamente da festa em honra ao deus Saturno. E aí eu quero perguntar para você, você sabe qual é o nome da festa que era celebrada em honra ao deus Saturno? Parece muito com o nome dele, né? O nome dele é Saturno e o nome da festa tem tudo a ver com o nome dele. Agora diz para mim aí, qual que é essa festa que tem tudo a ver com o nome dele? O imperador já respondeu aí, é claro, né? Com esse nome de imperador, o cara tá muito ciente do que tá rolando. A Saturnália. Então, a festa que era celebrada, pelo menos na antiga Roma, nessa época, é a Saturnália. E a Saturnália, diz aí para mim, era um evento tranquilo ou era um evento sinistro? Se você acha que era um evento tranquilo, coloca 1. Se você acha que era um evento sinistro, coloca 2. Ok? A Saturnália era tranquila? Coloca 1 aí. A Saturnália era sinistro? Coloca 2. Beleza? Então vamos lá. A Saturnália, portanto, era um festival ali da antiga Roma que era celebrado em honra a Saturno. Acontecia exatamente entre os dias 17 e 25 de dezembro no calendário juliano. Você sabe que depois foi instituído o calendário gregoriano, beleza? A Rosane lembrando aí que tem a ver com as bacanalhas, né? Laís botou vários 2 aí dizendo que é sinistro, o João botando 2. Todo mundo aí botando o número 2 aí, sabendo que o negócio era sinistro, tá certo? Então, o calendário juliano, você sabe que ele foi organizado ali no ano 46 a.C., pelo Sogígenes de Alexandria, né? Por que o nome do calendário é juliano? É claro que ele foi feito uma homenagem a Júlio César, né? Que na altura era o Pontifex Maximus da República Romana, né? A quem competia a tarefa de decidir quando introduziam os meses intercalares no calendário romano tradicional, que é um calendário lunisolar. Ele envolve um acompanhamento do Sol e da Lua ao mesmo tempo, né? O calendário lunisolar, ele segue tanto o movimento da Lua quanto o movimento do Sol. Então, o calendário juliano
ele tinha esse intervalo, tá? Esse intervalo aí do dia 17 ao do dia 17 ao dia 25, né? E esse período aí era muito importante e continua sendo muito importante hoje. Por que que a gente está falando isso? Preste muita atenção. Você cultua o demônio? Não, você não cultua o demônio, não. Você cultua Lúcifer? Eu acho que não, né? Acho que você não cultua Lúcifer, não, né? Você participa de sociedades secretas? Não sei, provavelmente não. Agora, a maioria das pessoas que compõem a elite global, eles são pessoas que cultuam isso tudo aí. Eles são pessoas que levam isso em consideração. Eles são pessoas que seguem uma vida pautada pelo misticismo. Você pode ver o misticismo das celebridades, você pode ver o misticismo das altas autoridades do mundo, você pode ver, por exemplo, aquela inauguração do túnel na Suíça, você pode ver como é que a Madonna e todas essas grandes celebridades aí, a própria Taylor Swift, a Lana Del Rey, né, a Katy Perry, a Lady Gaga, a Ariana Grande, a Miley Cyrus, você pode ver como é que todas essas grandes celebridades são altamente místicas, né? E você pode até não ir no show da Taylor Swift, mas o show da Taylor Swift movimenta milhões de jovens e adolescentes e os cabeças do sistema mundial, eles todos seguem esse tipo de orientação, né? Que tipo de orientação? Você pode ver que a galera dos grandes fundos de investimento, o pessoal de Wall Street, eles têm dentro deles um misticismo muito grande. E o Cláudio está colocando aí Washington DC, né? Se você olha a capital norte-americana, a estrutura arquitetônica da capital norte-americana, você vai ver que ela é completamente recheada de simbologias ocultistas, simbologias egípcias, simbologias romanas, simbologias de várias naturezas. E você vê que a capital norte-americana ela foi totalmente pautada dentro de uma visão de mundo ocultista maçônica, né? Então, você pode não valorizar a mudança das estações e as festas de mudança de estação, que obviamente acontecem, são 5 festas no ano. Aí você fala assim, poxa Daniel, só tem 4 estações no ano, como é que tem 5 festas? Ué, são 5 festas para as mudanças de estação e tem uma festa que é em honra ao chefão da parada, né? Então você tem uma festa que é da passagem do verão para o outono, você tem outra festa do outono para o inverno, você tem outra festa do inverno para a primavera e você tem outra festa da primavera para o verão e você tem a 5ª festa. Essa 5ª festa se chama a festa do sábado oculto, o Black Sabbath, né? Você conhece essa festa, que é em honra do chefão desse panteão místico, não é verdade? Então, para você que não é membro de sociedades ocultas, nem participa desses cultos, para você talvez isso não faça muito sentido. Mas essa elite segue muito à risca esse tipo de calendário espiritual. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas você se lembra quando um jornalista ele conseguiu acessar um encontro muito fechado lá em São Francisco, na Califórnia, muitos anos atrás? Você lembra desse jornalista? Se você se lembra, coloca aí para mim o nome do jornalista. Você lembra disso? E você lembra o nome da reunião que ele conseguiu entrar nessa reunião? Você lembra disso? Você tem esse vídeo na internet. Qual que é o nome dele? Você consegue se lembrar? Coloca aí no vídeo pra gente. O nome desse cara, eu vou dizer para você, começa com a letra A, tá? Aí a Kátia, eu sabia que vocês conheciam isso, tá? Kátia já falou, Moisés também já falou. Essa galera aqui do canal Daniel Lopes é muito bem informada. Lugiero aí, que é membro do canal. Os caras são nota 10, né? A galera já sabe aí. O Alex, né? A Larissa tirou nota 10, porque a Larissa colocou o nome da reunião e o nome do cara que entrou lá e filmou tudo, né? A Kátia também colocou. O nome, eu vou traduzir para português. Para português é assim, a Grota Boêmia. A Grota Boêmia e o Alex, né? Você sabe muito bem o Alex, que voltou para o X agora.
Ele entrou lá e ele filmou tudo. E quando você vai ver o ritual que ele filmou na frente de uma coruja gigante, e a coruja é um símbolo do misticismo, né? Eu não sei se você sabe, mas a coruja ela é um símbolo do conhecimento oculto. Por quê? A coruja, alguém sabe disso? Por quê? Vocês sabem por que a Atenas, ela tinha alguns apelidos. A gente tinha Atenas Parthenos, que é a Virgem Atena, e a gente também tinha Atenas Dike, que é Atenas, a deusa da justiça, mas a gente também tinha a Pallas Athena. O que significa Pallas Athena? Significa Atena, a deusa coruja. Por que a coruja é um símbolo de conhecimento oculto místico? Porque a coruja é um animal que caça à noite. É um animal que tem olhos grandes, que consegue enxergar muito bem à noite. Ou seja, é um animal caçador que consegue enxergar nas trevas. É por isso que a coruja é um dos símbolos do ocultismo. Inclusive, eu gostaria de perguntar para você, você já viu que na nota de $1 existe uma coruja muito pequenininha, escondida ali, que você só consegue ver se você usa uma lupa? Uma coruja pequenininha. Quem viu a pequena coruja na nota de $1? Coloca aí para mim no chat. Se você já viu, coloca 1. Se você não viu, coloca 2, tá? Se você já viu essa coruja pequenininha na nota de $1, coloca 1. Se você nunca viu isso, coloca 2. Dever de casa para você depois. Coloca lá no Google, lá, coruja nota de $1. Você vai ver essa coruja pequenininha. O que muitos dizem que essa coruja é? A Kátia tá falando que nunca viu, a Andressa também não. Thelma falou que viu, a Marilene falou que não viu, né? A Dilana falando que vai lá ver agora. Pera aí, Dilana, depois você vai, não sai da live não, tá bom? Érica falou que viu agora no Google, né? O Iago falou que viu, que conhece, o Douglas também, Luiz já falou que não, a Alcanete falou que não, Eliel falou que sim, né? Então, a André falando que vai procurar a coruja com a lupa. Não precisa, André, bota no Google coruja nota de $1. O que essa coruja pequenininha escondida está fazendo ali, oculta? O que ela está fazendo ali, segundo muitos especialistas, é a representação dessa grota boêmia, né? Essa grota, por que é boêmia? Tá? Por que você acha que essa grota é chamada de boêmia? Você acha que é de boemia? Você acha que é uma grota onde a gente vai ali tocar uma bossa nova ao luar, né? Uma vida boêmia? Tem a ver com a região da Boêmia, lá na atual Tchecoslováquia? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse nome de Grota Boêmia vem de um importante ocultista cujo nome tem a ver com isso. Vocês conhecem esse ocultista? Diz aí pra mim se você conhece, tá? Qual é o nome de um famoso ocultista cujo nome tem a ver com esse negócio de boemia, tá? Entre os grandes ocultistas você tem o Aleister Crowley, você tem o Eliphas Levi, você tem aí o Hermes Trismegisto, você tem vários grandes pais do ocultismo. Mas tem um ocultista que ele tem um nome que tem a ver com esse negócio de boemia. E essa Grota Boêmia, na verdade, esse nome foi dado em homenagem a ele. Por que a gente está falando dessa Grota Boêmia? Nós estamos falando da Grota Boêmia porque ali acontece todo ano um ritual, um encontro da alta elite norte-americana. Vários presidentes americanos e ex-presidentes participam. Isso a gente hoje já sabe, que é fato, já sabe que acontece. E ali, quando o Alex, também conhecido como Jones, ele filmou esse encontro que eles fazem lá dentro, você viu que realmente a elite mundial faz coisas muito estranhas. E o que eles estavam fazendo ali? Um ritual, e nesse ritual eles estavam celebrando o quê? A mudança das estações. A mudança das estações e dando boas-vindas às novas entidades que estavam vindo governar nas estações novas. Perfeito? Upset Informa falou que viu esse vídeo, falou que o vídeo é sinistro. O vídeo é muito sinistro, tá? E isso o Jim Magnetic está falando isso já tem uns 15 anos. Tem mais de 15 anos, deve ter uns 20 anos. Foi nos anos 90 ainda, tá? Tem mais de 23 anos, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, foi no final dos anos 90, tá bom? Então, ninguém me disse qual é o nome do ocultista que tem a ver com o negócio da boemia. O nome do ocultista é Jacob Boehme. Vocês já ouviram falar no Jacob Boehme? Se você já ouviu falar, coloca 1. Se você nunca ouviu falar no Jacob Boehme, coloca 2, tá?
Jacob Boehme era um filósofo e místico luterano alemão, né? Ele passou por várias experiências místicas na sua juventude, né? Culminando no ano 1600, ele teve uma epifania, um encontro sobrenatural. E teria sido revelado a ele, então, a estrutura espiritual do mundo, assim como as relações entre o bem e o mal. Tá? Muita gente colocando aí dois, Ramírez, Elza, Agnaldo, Dilana, dizendo que nunca ouviu falar de Jacob Boehme. E você não ouviu falar, mas a elite mundial toda conhece muito bem o Jacob Boehme. E eu digo para vocês, por que a gente está falando dessa grota boêmia? Nós estamos falando dessa grota boêmia para você ver que a elite vive com base nisso. A elite vive pautada nisso. A elite vive em função disso. Eles acreditam nesse mundo místico, nesse mundo espiritual. E é isso que a gente precisa ter em mente nesse momento, quando a gente pensa no Natal. Você pode estar no Natal pensando em Jesus, mas os controladores do mundo, eles pensam nos seres aos quais eles servem e louvam e engrandecem. É um momento de culto a esses mesmos deuses. É claro que o Natal, ele substitui essa festa da Saturnália, que a gente nem tratou ainda. Mas no alto escalão do planeta Terra, no dia 24 e 25 de dezembro, eles não estão pensando em Jesus, eles estão pensando nessas entidades místicas que eles cultuam desde os tempos da antiguidade até os dias atuais, ok? Então a festa da Saturnália, ela é um exemplo disso, tá bom? Então, é claro que daqui a pouco na Arca a gente vai mergulhar profundo nas coisas que não tem como falar aqui. Tem coisas que são tão profundas, tão pesadas e tão grotescas que não dá para falar aqui na plataforma, você sabe muito bem disso. Daqui a pouco na Arca a gente vai tratar do que realmente é feito no Natal, no alto escalão místico do planeta Terra, tá bom? O link para você se inscrever na Arca tá aí, eu tô usando o perfil Desvendando Original, o Dionei também tá na área, tá? Então, tem um link que tá fixo no topo, eu vou trocar o meu link pelo link do... deixa eu ver aqui, go to channel, eu não tô conseguindo aqui. O link da Arca tá fixo lá no topo e o Dionei, ele tá colocando aí também os links e explicando os planos, tá? A Arca é o nosso plano de assinatura, tipo a Netflix nossa, onde a gente consegue falar de conteúdos que não dá para falar abertamente. Ontem, para você ter ideia, ontem na quinta-feira, dia 21 de dezembro, eu contei a minha vida pessoal, falei coisas íntimas minhas na área financeira. Expliquei como é que foi a minha jornada, tá certo? Ana tá falando que não consegue ver a live ao vivo na Arca. Alguma ideia de como resolver? Ana, isso aí você precisa entrar em contato com o suporte técnico, tá bom? Para você assistir as lives na Arca, é só entrar lá na hora que a live vai acontecer e procurar ali a live do dia. Você vai entrar na Arca lá hoje, vai ter assim, live sexta-feira, dia 22/12, tá bom? Então, a Lene está falando, pastor, Natal para mim é uma oportunidade para pregar Jesus, mas houve tanta pregação contra festejar o Natal que hoje o Harry Potter que está em evidência. Exatamente. Então, o Natal é um momento muito legal para a gente aprender o tamanho da batalha espiritual que existe. O Natal é um momento para a gente perceber a guerra de tronos que está acontecendo. Perfeito? Helder está perguntando se a gente fala sobre ETs e reptilianos na Arca. Falamos também, a gente acabou de fazer um curso lá chamado Nephilim Stargates, Portais dos Nephilim, tá bom? Tem isso também, tá? Então, vejam só, quando você estuda e percebe o que é o Natal, você vai ver que é uma festa mística muitíssimo poderosa, que ainda hoje é celebrada segundo os critérios místicos pelo alto escalão do mundo. A Saturnália, então, era esse festival que era festejado em Roma, em honra ao deus Saturno, que ocorria entre os dias 17 e 25 do calendário juliano. O feriado era celebrado com um sacrifício no templo de Saturno, no Fórum Romano, com um banquete público também, seguido de troca de presentes, uma festa contínua e uma atmosfera de carnaval que derrubava as normas sociais romanas. Ou seja, o jogo era permitido e senhores ofereciam serviço de mesa aos seus servos, né? E quais são as origens, né? Por que se celebrava nessa época a Saturnália, a festa de Saturno, tá? Márcia Góes falando, a história da sua vida é linda, bem parecida com o que
idade, porém já estou um pouco mais velho agora. Valeu, Márcia. A Márcia está se referindo à live de ontem na Arca, onde eu contei a minha jornada na minha vida financeira, como é que eu comecei a minha carreira, a minha mudança de mente, né? Como é que eu fui mudando de enfoque e tal. Então foi muito legal. Lá na Arca a gente consegue falar coisas privadas minhas, que eu não consigo falar aqui, e eu consigo dar uma atenção maior para os alunos, e lá na Arca também eu consigo falar de coisas que não dá para falar por causa das limitações aqui da plataforma em termos de conteúdo, tá? Então vale muito a pena, o link da Arca tá aí. Qualquer dúvida aí, o Dionei tá aí à disposição para responder vocês. Dionei é nosso moderador, tá? Dionei também é dono de uma agência de marketing que ajuda o meu trabalho, chamada Virtu. Depois o Dionei, se você puder, coloca um link da Virtu aí também para o pessoal conhecer a agência Virtu, que é a agência que presta serviços aqui, né? Nos ajuda na área de marketing aí, também no atendimento, tá bom? Laís agradecendo pelo conteúdo. Valeu, Laís, eu que agradeço. Então, quais são essas origens aí da Saturnália? Na mitologia romana, a gente precisa entender o deus Saturno. O deus Saturno, ele era uma divindade agrícola, tá? Que foi dito ter reinado sobre o mundo na chamada Era Dourada. Que Era Dourada é essa? Que é isso, Era Dourada? Aí a gente tem que conhecer um livro muito legal, uma história muito interessante do Hesíodo. Hesíodo era um poeta, profeta, né? E o Hesíodo, na sua obra, né, no poema que ele cantava chamado Os Trabalhos e os Dias, ele se refere ao antigo período da mitologia grega que divide a história da humanidade em 5 períodos. A Idade do Ouro, a Idade da Prata, a Idade do Bronze, a Idade Heróica e a Idade do Ferro, né? Então, a idade de Ouro é exatamente essa idade, né, da Era do Homem, né, descrita ali na época que os humanos foram criados e teriam passado por essas 5 eras, né? Então a Era de Ouro é uma das eras da humanidade onde Saturno reinava. Aí você pensa assim, esse negócio de ouro aí, essa Era de Ouro é o quê? Essa Era de Ouro, ela ocorre dentro da mitologia grega na época do governo do deus Cronos, que é o deus do tempo. Os deuses viveram livres de sofrimento, paz e harmonia, né? Predominaram durante essa era. Os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. Ou seja, essa Era de Ouro é muito semelhante àquele mundo pré-diluviano, em que os homens viviam 1000 anos, 800 anos, como Matusalém, como Noé, como os 100 cães de Jafé, né? Os descendentes de Noé. Não sei se você se lembra, né? Mas quando você lê a Bíblia, esse mundo antes do dilúvio era um mundo da longevidade, é um mundo que não tinha pouco sofrimento, tinha paz, tinha harmonia, né? Predominava tudo isso nessa época. Os humanos, eles não envelheciam, morriam pacificamente, a primavera era eterna, as pessoas eram alimentadas com bolotas que saíam de um grande carvalho, né? Frutas silvestres, mel que gotejava das árvores. E, segundo Hesíodo, a principal característica dessa era a era que a terra produzia comida em abundância, né? De modo que a agricultura era uma atividade supérflua, né? Era como se fosse o jardim do Éden, né? E Marcos aí falando, gostei muito da Arca, tem interesse sobre cooperativa de empresas cristãs, poderiam ter condomínio com água, poço, energia solar. Nós vamos fazer isso, tá bom? Riviane falou, já estou na Arca, conhecimento é tudo. Riviane, valeu, tá? Para você que ainda não está na Arca, tá aí o testemunho de quem está lá dentro de como é legal, tá bom? Então, segundo a mitologia grega, nessa Era de Ouro, havia muita abundância, né? Então, a Era de Ouro termina quando Prometeu deu o segredo do fogo aos homens. Ou seja, a Dilana está falando que não encontrou a corujinha. Coloca na internet, coruja, nota de $1, que você vai ver exatamente onde está no canto esquerdo, se eu não estou enganado, na parte superior, canto superior esquerdo, tá bom? A Laís falando que vai entrar na Arca, o link para entrar na Arca tá aí. Hoje na Arca eu vou dar uma aula para vocês do que realmente é o mundo espiritual, tá? Eu vou descortinar coisas muito particulares do mundo espiritual que não dá para falar aqui, senão vai escandalizar vocês as limitações de conteúdo da plataforma não permitem, tá? O link para você acessar a Arca tá aí, tá bom? Pessoal, a gente está praticamente com metade das pessoas que estão assistindo não deram like ainda. Se você está assistindo, dê o like, tá bom? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, 500 pessoas estão assistindo não deram like ainda.
Por favor, dê o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo. Continua mandando para você e manda para mais pessoas, tá bom? Então, segundo a mitologia grega, nessa era de ouro, Saturno ele era um deus da agricultura. E essa era de ouro termina quando Prometeu dá o segredo do fogo aos homens. Na verdade, isso na Bíblia é quando Adão e Eva comem o fruto proibido e são expulsos do jardim do Éden. Tá? E aí Zeus puniu os homens, permitindo que Pandora abrisse a sua caixa, que originou todo o mal no mundo. E essa primeira fase da humanidade foi transformada ali em gênios bons, guardiões dos mortais, né? Chamado também os demônios epictônicos, né? Intermediários entre os deuses e os homens que agiam sobre a terra. Ao final dessa idade, a Astreia, deusa da justiça, abandonou a terra para não ver o sofrimento dos mortais nas próximas eras, que aí é a era de prata, né? Então, na mitologia romana, Saturno é uma divindade agrícola que foi dito ter reinado sobre o mundo na Era Dourada, quando os seres humanos apreciavam a recompensa espontânea da terra sem precisar do trabalho, em um estado de inocência. As folias da Saturnália deveriam refletir as condições dessa era mítica perdida, né? O equivalente grego da cronia. Então, como é que era esse festival? A comemoração do Festival da Saturnália começava no dia 17 de dezembro e durava 7 dias, né? Na época de Cícero, por exemplo. Augusto teria limitado a duração da festa a 3 dias para que a justiça e a política não ficassem paradas muito tempo. Já Calígula determinou uma comemoração de 5 dias, mas Macróbio escreveu que mesmo assim as festividades permaneciam acontecendo no período de uma semana. O mesmo autor, o Macróbio, né, ele afirma que antes a celebração ocorria apenas no dia 19 de dezembro, mas com a reforma do calendário juliano, durante o governo de Júlio César, acrescentou 2 dias ao calendário e passou para o dia 17. Isso levou ao aumento das comemorações, já que a data exata não ficou conhecida pela população, tá bom? Então, a Saturnália, ela reunia as comemorações pelo fim do ano agrário e religioso, somados também ao fim de um ano velho, né, e o início de um ano novo, enchendo os romanos de esperança e expectativa quanto à próxima colheita que começava. Além disso, também lembrava o tempo da Idade de Ouro, que para nós cristãos tem a ver com o Jardim do Éden, que havia abundância e igualdade. Era uma festividade bastante comemorada, sendo uma das mais populares de Roma. Afinal, a agricultura era uma atividade que estava na base da sociedade e que era meio de subsistência para os camponeses, né, e fonte de renda para a própria elite. Então essa comemoração é considerada ao mesmo tempo um festival civil, mas também um festival religioso. Durante essa comemoração, havia sacrifícios ao deus Saturno, e a estátua do seu templo tinha simbolicamente fios de lã retirados dos seus pés para representar a sua libertação. Ou seja, preste muita atenção o que eu vou te falar agora sobre esse tema, que é algo que a gente vai aprofundar hoje na Arca, daqui a pouco. O deus Saturno era tido como um deus tão sinistro, tão amedrontador, que a estátua dele, de Saturno, ela ficava com uma corda amarrando o seu pé, para que ele não transitasse livremente pelo mundo fazendo as suas maldades. Já na época da Saturnália, eles tiravam esses fios de lã dos pés de Saturno para representar a sua libertação, para que ele então pudesse andar livremente em meio ao povo, para que o povo pudesse mergulhar nas práticas mais, deixa eu dizer aqui, animalescas, né, que a gente poderia dizer, ok? Nessas práticas mais sinistras, essas práticas mais ocultas que a gente poderia dizer, tá certo? Então, depois dos sacrifícios, e você imagina que tipo de sacrifício havia? Havia sacrifícios de pessoas também, e quem fazia esse sacrifício era o próprio líder religioso e espiritual, que era o Sumo Pontífice, o Pontifex Maximus, que é um título depois que vai ser incorporado pelo líder da Igreja de Roma. Depois dos sacrifícios tinha um banquete público, né? Que parece que esse costume do banquete público parece ser iniciado no ano 217 a.C., segundo Tito Livio, tá? Então, banquetes em que a imagem do deus Saturno era colocada junto à mesa, que era a imagem do Lectisterium, né? Dava-se início, então, às festas e divertimentos. O que significa isso? Significa que os animais sacrificados em honra de Saturno eram animais que depois
a sua gordura era entregue a Saturno, mas a sua carne era compartilhada entre as pessoas, ok? Preste muita atenção no que eu estou falando. Os animais que eram sacrificados em honra a Saturno, a sua carne era consumida e quem consumia a carne entregue a Saturno estava declarando publicamente que tinha comunhão com Saturno. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, quando Jesus é apresentado na Bíblia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele oferece na ceia o pão e o fruto da videira, dizendo, esse pão é o meu corpo, comei todos, fazei isso em memória de mim, esse cálice representa o meu sangue, bebei todos, fazei isso em memória de mim, significa que Jesus está dizendo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem comunhão comigo. Então o cordeiro que era sacrificado em honra a Deus, todo mundo que consumia a carne daquele cordeiro estava dizendo, declarando publicamente que tinha comunhão com aquele cordeiro, ok? Com aquele Deus. Então, na Saturnália, os animais entregues a Saturno eram distribuídos para as pessoas e as pessoas que consumiam aquele animal, elas declaravam comunhão com ele. Nós, quando consumimos a palavra de Deus, nós, quando consumimos os ensinos de Cristo, nós, quando consumimos o que Jesus fez e ensinou, a sua pessoa, a sua obra, nós estamos nos alimentando dele e estamos participando dessa comunhão com ele. Então vejam como é muito importante a questão do consumo de alimentos que são consagrados em rituais espirituais. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a gente está representando isso. Nós estamos consumindo simbolicamente a carne do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o seu sangue declarando comunhão com ele. Era o que se fazia na Saturnália. Por isso tem a questão das comidas consagradas nos grandes rituais, ok? Então, nesses dias ali, você tinha várias práticas que eram práticas assim da carne. Os prazeres da carne. Você tinha práticas lascivas, de luxúria, práticas do homem liberto das suas limitações. O homem voltando a esse mundo original em que cada um fazia o que bem queria, tá? Margarete está falando, me inscrevi na Arca, como acessar? Margarete, quando você se inscreve na Arca, vai um e-mail, uma mensagem para o teu e-mail, com toda a orientação ali onde você cadastra a senha e entra na Arca, tá bom? Então, quando você se inscreve, você recebe um e-mail, lá no seu e-mail tem toda a orientação, tá? A Johnny está falando aí, confere o link que está no seu e-mail, beleza? Então, o que acontecia na época da comemoração a Saturno era uma inversão da ordem, tá? Todos os homens ficavam iguais. As barreiras, as limitações às práticas humanas eram retiradas, tá? Então os servos não precisavam trabalhar, os servos poderiam se vestir como os seus senhores, participar das refeições, jogar dados, todas as audiências eram suspensas, tá? A lei não seria praticada e isso aí era uma prática comum, tá? Algo muito semelhante que a gente vê no carnaval, que significa a festa da carne, né? Carnevale. Então é exatamente esse tipo de festa que acontece nesse momento, perfeito? Agora, eu pergunto para você, a maioria dos seres humanos no Natal está comemorando Jesus, Saturno ou Papai Noel? Diz aí para mim. Eles estão comemorando quem? Tá? Eles estão, qual é a entidade que eles estão comemorando? Obviamente, Jesus parece que não é, né? Jesus parece que não é. Parece que, nesse caso, Jesus ficou em segundo lugar. Né? A gente não comemora muito o nascimento de Jesus. O Davi Lucas está lembrando. A gente comemora o Papai Noel. Ou seja, nós vimos ali uma secularização do Natal. E quem passa a governar é o mercado, o deus do mercado, que é o Mercúrio,
Eu não sei se você sabia que a palavra comércio vem da palavra mercado, que vem da palavra merx, que vem da palavra Mercúrio, que é o deus do comércio na antiga Roma, tá bom? Então, a gente sabe que esses símbolos hoje, porque quando a gente pensa hoje no Natal, a gente não pensa em Jesus nascendo. A gente pensa Papai Noel, árvore de Natal, guirlanda, bolinhas de Natal coloridas, bengalinha de açúcar, anjinhos gordinhos com cabelo cacheado, louro, pendurado nas árvores. Isso tudo a gente sabe que não faz parte do Natal. Na verdade, isso tudo são acréscimos pagãos feitos ao longo dos séculos. E certamente foram coisas que foram acrescentadas não pelas pessoas que eram verdadeiramente cristãs. Não é verdade? Então, quando a gente estuda essa ideia, a gente vai ver que, para nós, não existe só um dia santo, nem a Sexta-feira Santa, nem o dia 25 de dezembro, né? A maioria dos cristãos sabe que essa data do dia 25 de dezembro foi escolhida depois do período bíblico apostólico, por 3 razões, né? Por que a igreja de Roma escolheu colocar o nascimento de Jesus dia 25? Para substituir as celebrações pagãs da Saturnália, para substituir as celebrações pagãs do solstício de inverno, quando era adorado o Sol Invictus, e por ser a data também de aniversário do imperador Constantino. Todo mundo sabe que, muito provavelmente, Jesus não nasceu nessa época, porque é uma época de frio no hemisfério norte e seria muito insano para Herodes ou para qualquer um fazer o censo naquela época, tá? Então, por causa dessa mudança de foco de propósito do Natal, muitos cristãos acabam se posicionando contra o uso dessa simbologia do Natal ao decorrer dos séculos, né? Então, várias pessoas, né? Alguns dizem que não tem problema nenhum, outros dizem que tem problema, né? Então, assim, aí você pensa assim, Jesus nasceu quando então? Né? Jesus precisou ter nascido. Aí nasceu quando? Alguns postulam que, com base em Lucas 2, 8 a 12, Jesus nasceu por volta do dia 1º de outubro, época no ano em que os pastores mantinham o seu rebanho ao ar livre à noite. Jesus nunca ordenou que os cristãos celebrassem o seu nascimento. Antes, ele mandou que a gente comemorasse ou recordasse a sua morte, lá em Lucas 22, 19 e 20. Agora, a gente sabe que esse debate aí é acalorado, né? Muitos acham que é problemático e tal. Eu acho que o importante no Natal é a gente focar em Jesus, voltar para Jesus. Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não, mas isso me impede que eu glorifique Jesus nessa época? Não. Na verdade, a gente tem até uma oportunidade muito legal de lembrar e celebrar Jesus exatamente nessa época. Mas a gente precisa entender que o alto escalão do planeta Terra, ele está celebrando as entidades místicas, ocultistas que eles cultuam. E isso a gente precisa entender. Por quê? Não apenas a Saturnália era uma festa em honra a esses deuses dos excessos, esses deuses que a gente poderia até chamar de marginais, mas também, antes da gente ter a Saturnália, a gente tinha uma festa que era feita em honra não ao deus Saturno, a gente tinha uma festa que era feita em honra ao deus do vinho. Vocês se lembram qual é o nome do deus do vinho? Tá? Festas que eles chamavam também de seminário. O Bruno já falou aí, ó. Bruno tá ligado. Qual é o nome do deus do vinho? Ele tem 2 nomes. Ele é conhecido como Dionísio, mas ele também é conhecido como Baco. Inclusive, deixa eu perguntar para você aí uma coisa. Essa eu quero ver quem sabe. Você sabe qual é o nome da pessoa que é estudioso de vinho? Diz aí para mim, coloca aí para mim no comentário se você sabe.
Como é que chama o cara que é estudioso de vinho? Diz aí pra mim, tá? Ó, longevidade certa, enólogo. Cris Turcato também botou enólogo. Cleverson, enólogo. Então, por que quem estuda vinho é chamado de enólogo? Esse é o momento você sabia ou o momento da etimologia. A palavra enólogo vem da palavra enos. Enos se escreve em grego oinos, mas se fala enos. Enólogo vem da palavra enos, que significa vinho. Por que a palavra enos significa vinho? Porque ela tem uma direta conexão com a palavra Eonísios, que é o nome original de Dionísio no idioma grego, ok? Então Dionísio em grego é Eonísios, que tem direta conexão com enos, que é o vinho, tá? Então, o deus Dionísio, ele tem tudo a ver com essa ideia do vinho, né? A festa do vinho, a festa de Dionísio. E a festa de Dionísio era chamada como? Era chamada de festa de Dionísio ou a festa de Baco. Agora, quando você usa o nome Baco, você está usando o nome que dá origem à festa, que são... Aí eu vou dar... A gente não precisa ser muito inteligente para resolver essa questão, né? Diz aí para mim, se a festa de Dionísio também era conhecida como a festa de Baco, como é que é o nome da festa então? Né? Longevidade certa aí já falou, né? Já falou qual que é. Então, essas festas eram chamadas de bacanalias. As bacanalias eram em Roma ao Baco. Baco é o nome romano, Dionísio é o nome grego. Então, você pergunta assim, Daniel, o que será que era feito nessas festas? Bom, mas eu estou te falando. A festa da Saturnália era igualzinha à festa da Bacanália. É o mesmo estilo de festa. O que é feito nessa festa, então? O próprio nome diz, Bacanália, tá? Eu posso até dizer que essa festa também é chamada de seminário, ok? Essas festas também são chamadas de seminários, tá certo? Por que seminário? Porque seminário vem da palavra sêmen. Então, os seminários eram festas de fertilização, tá bom? Então, a festa que no alto escalão do poder acontece no Natal é a Saturnália, que é igualzinha à Bacanália. E o que eles fazem lá? O nome já diz, ok? É isso que eles fazem. São ritos de fertilização. Eu disse para vocês que o deus Saturno era o deus da colheita, era o deus da fertilidade, assim como o deus Baal, que significa senhor ou marido, ok? Então, o deus Baal, quais são as suas simbologias? O deus Baal e o deus Saturno, o deus Tamuz, o deus Nimrod, todos esses deuses da fertilidade, o deus Dagon, todos esses deuses são deuses de fertilidade, tá? Então, no Natal é celebrado esse deus da fertilidade. Qual que é o símbolo desses deuses? O símbolo desses deuses é o falo, ok? Você que é um estudioso aí, o que significa o falo? Tá? E eu não estou falando do verbo falar. O símbolo desses deuses da fertilidade são o falo, o ovo e a pinha, ok? O falo, o ovo e a pinha, tá certo? Por que tem obelisco? Obelisco é o órgão de Osíris, que foi cortado pelo seu irmão Sete. A gente já tratou disso, tá? Significa fertilidade. Então, quais são os símbolos da fertilidade? O falo, que é o órgão masculino, o coelho,
o ovo e a pinha, tá? A Lu tá perguntando por que o ovo e por que a pinha. Deixa eu falar do coelho primeiro. Ô Lu, deixa eu perguntar primeiro para você, por que o coelho é o símbolo daquela revista masculina? Por que o coelho é um símbolo de fertilidade? Diz aí para mim, você que sabe aí, vocês são espertos. O coelho tem alguma coisa a ver com fertilidade? Diz aí para mim. O coelho, sendo um roedor, ele tem um metabolismo muito alto e ele se reproduz muito, não é verdade? Pensa só em coelho, rato, camundongo, porquinho da Índia, preá, né? Por que o coelho, então, é símbolo de fertilidade? Porque ele se reproduz muito. Como a Dilana está falando aí, procria muito, né? O Bruno também está falando. Então, vejam só, a gente está falando do Natal. E eu estou explicando para vocês que o Natal é um culto de fertilidade. É um culto ao Saturno, é um culto ao Baco, é um culto a Dionísio. Agora deixa eu perguntar para você, existe uma outra festa em que o coelho é celebrado? Fala aí para mim. É claro que você sabe. Qual é a outra festa em que o coelho é celebrado? Tem uma festinha que o coelho é celebrado. Nessa outra festa que o coelho é celebrado, é uma festa de fertilidade também. Josemar aí sabe qual que é. A Páscoa, né? Só que a Páscoa, em inglês, ela tem 2 nomes, né? Você sabe que em inglês a Páscoa tem 2 nomes. Quais são os 2 nomes da Páscoa? Você fala em inglês Passover, que é literalmente a tradução da palavra Pesach, em hebraico, que é Páscoa, que é passar por cima. Passover, passar por cima. Mas a Páscoa, além de ser chamado Passover, ela é chamada de Easter também. Por que Easter? Alguns acham que é por causa da palavra East, que tem a ver com o Oriente, né? Mas, na verdade, a palavra Easter, que dá origem ao Natal, ela tem uma direta relação com a palavra Astarte, ou Astarote. Quem era Astarte ou Astarote? Astarte ou Astarote era a deusa da fertilidade, tá? Muitos vão dizer que a palavra Easter tem a ver com a palavra Austron, que significa amanhã, né? Ou a deusa cuja festa ela era celebrada pelos nórdicos, né? Do amanhecer. Mas, na verdade, essa palavra vem de uma palavra cananeia, que é a palavra Astarte, ou Estarte, ou Astarote, que é a esposa de Baal. A mesma coisa quando a gente fala de Semíramis e Tamuz. Tá? Semíramis e Tamuz e Baal e Astarote, Astarte, é a mesma coisa. Lembrando que todos esses nomes estão na Bíblia, são entidades nomeadas claramente na Bíblia. Perfeito? Então, vejam só como, da mesma forma que o Natal, que em tese deveria ser a celebração do nascimento de Jesus, na verdade o Natal é um culto de fertilização, um culto de fertilidade, né? E a Páscoa também. Por isso que na Páscoa você tem o coelho e o ovo. Percebeu? Porque que na Páscoa você tem coelho, ovo e chocolate? Inclusive é uma coisa insana, né? Porque coelho não bota ovo. Aquela história do coelhinho da Páscoa que trazes para mim, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, né? Então, que história é essa de coelho que bota ovo? E ainda mais um ovo de chocolate. Você imagina um coelho botando um ovo de chocolate? A formigaiada toda que ia dar no bumbum dele? Olha que maluquice que é a celebração da Páscoa. A Páscoa, que é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Por que é a vitória de Cristo sobre as forças do mal? Porque é quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado para que o sangue do Cordeiro passado na porta das casas impedisse a entrada do anjo da morte que levou os primogênitos. Então a história da Páscoa é uma das histórias mais lindas do mundo, a história bíblica da Páscoa, porque ela conecta o livramento que Deus deu ao seu povo no Egito e conecta o livramento que Jesus traz para nós na cruz, porque Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Jesus foi para a cruz na Páscoa, na época da Páscoa, na semana de Páscoa, da festa de Pessar.
A festa da Páscoa. Depois, com Jesus já ressurreto, acontece o quê? A festa de Shavuot, a festa das semanas, a festa do Pentecoste. Pentecoste é uma palavra que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente fala, vamos celebrar Pentecoste. Pentecoste é uma palavra grega que foge do sentido. Quando a gente pensa na Shavuot, a gente vê que são a festa das semanas, semanas da colheita. É uma festa de colheita, uma festa de agradecimento. Não uma festa de fertilidade ocultista mística, mas uma festa de celebração da morte e ressurreição de Cristo, que através do seu sacrifício nos trouxe vida em abundância. O Cordeiro de Deus que nos livrou da morte. Quando João Batista viu Jesus, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está fazendo uma direta referência à Páscoa, que aconteceu na época que o povo estava saindo do Egito. Tá certo? Então vejam só como é que as verdades espirituais elas foram distorcidas. O nascimento de Jesus, na verdade, distorcido para uma festa do Papai Noel, e a Páscoa, que é o livramento de Deus, sendo distorcida para uma festa de fertilidade em honra a Astarote, que é a esposa de Baal, que já teve a sua festa celebrada do dia 17 ao 25 de dezembro. Então, de 17 a 25 de dezembro, no calendário do mundo espiritual, está acontecendo a Saturnália, que é a mesma coisa que a Bacanália. Por aí você já entende o porquê, né? Agora, na Páscoa, se no Natal, do dia 17 ao dia 25, é honra para Baco, Dionísio e Saturno, na Páscoa é honra para a esposa deles. É honra para Astarote, Semiramis, Tamuz e a deusa Ísis. Ok? Então vocês vejam que nós estamos diante de um conflito de reinos. Um conflito espiritual pesadíssimo. Tá? É uma luta espiritual muito pesada que acontece nessa época. Porque é nessa época que é gerada muita força no mundo espiritual. De um lado pagão, de um outro lado cristão. Então tem um choque de altares acontecendo. Não é por outro motivo que no mesmo dia que é comemorada a Reforma Protestante, celebrada no dia 31 de outubro de 1517, também acontece a quinta festa do quinto elemento, a quinta essência, a luz sem fim, o olho que tudo vê, o grande arquiteto do universo, né? A estrela da manhã, filha da alva, que debilitava as nações, o querubim ungido da guarda, a antiga serpente, o dragão. Dia 31 de outubro, ao mesmo tempo, está rodando um por cima do outro a celebração da Reforma Protestante e a celebração do Black Sabbath, a festa do príncipe de todos os seres espirituais místicos, ok? Então, quando você entende o nível de batalha espiritual que está rolando aí, o negócio fica muito mais profundo. Agora, o que realmente acontece na Saturnália? O que realmente acontecia nas Bacanalhas? Por que a relação entre fertilização e as Bacanalhas? Qual é a relação em ritos de magia libidinosa e o mundo espiritual? O que a gente precisa aprender sobre isso? O que nós podemos aprender sobre isso? O que esse estudo sobre o real significado do Natal, o real significado da Páscoa, o real significado do Carnaval, o que esse estudo realmente diz para nós sobre a realidade do mundo espiritual, ok? Isso eu vou falar agora lá na Arca, tá certo? Então, lá eu consigo falar isso abertamente. O link da Arca tá aí, o Dionei acabou de colocar. Esse vai ser um estudo profundo de batalha espiritual. Hoje eu vou rasgar completamente o verbo lá, tá? Vai ser um estudo interessantíssimo, vai ser muito legal. E vejam, tá? Para você não ser uma pessoa ingrata e mesquinha, eu dei 54 minutos de aula gratuita para você, tá bom? 54 minutos de aula gratuita. Sabe aqueles caras que vão lançar um curso, aí eles ficam fazendo um monte de live gratuita e depois ele some, nunca mais ele faz live? Aqui você sabe que é diferente. Eu faço live, 1 hora de live gratuita todos os dias. Aí na hora que eu vou para a Arca, algumas pessoas falam assim, poxa, mas você vai cobrar?
Poxa, mas você vai dar de graça a dar, de graça a receber. O conhecimento que eu estou trazendo para você eu não recebi de graça, eu paguei para ter, tá? E o que o apóstolo Pedro deu de graça foi uma oração por cura. Essa oração eu oro por você também. Que Deus te cure da mesquinharia, que Deus te cure da ingratidão, porque todo dia eu te dou 1 hora de aula gratuita aqui, tá bom? Agora, lá na Arca, eu consigo atender aqueles que estão próximos, tá? Lá na Arca, eu consigo falar o que não dá para falar na plataforma aqui. A maioria das coisas que eu quero falar, eu não posso falar aqui, porque a plataforma tem um monte de regrinha que aí estraga o negócio todo, dá pane geral. Então, lá na Arca agora, eu vou rasgar o verbo. Eu digo para você, lá dentro da Arca, nesse momento, você vai ter um antes e depois no seu entendimento do que é realmente o mundo espiritual. Tá certo? Beleza? Então vamos lá para a Arca agora? O link da Arca tá aí. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, né? Dúvidas assim técnicas, né? A gente tem um WhatsApp de suporte por meio do qual você pode tirar dúvidas ali, tá certo? E para quem não vai entrar na Arca, não tem problema. A gente vai ter live aqui todo dia, direto aqui para vocês, tá? 1 hora de aula gratuita para você, mas eu dou aula para os meus alunos também, tá bom? Então agora eu vou lá dar aula para os meus alunos. Lá eu posso falar coisas mais íntimas, coisas pessoais minhas, e lá eu consigo falar coisas pesadas que não dá para falar aqui. Palavras, assuntos pesados. Fiquem com Deus. Excelente Natal para vocês. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Obrigado a todo mundo que está agradecendo aí, né? Todo mundo que que entende, né, a quantidade de conteúdo que eu dou aqui para vocês todos os dias. E foi um prazer, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente vai lá para a Arca agora. Um abraço. Fique com Deus. Valeu!